A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Não há nada neste mundo que seja para o cristão proibido, exceto aquelas coisas que o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que pode gerar pecado, como o caso dos 10 mandamentos deixado por Cristo Jesus através do profeta Moisés. Após o povo ter saído de 400 anos de escravidão e passado um período andando pelo deserto em busca da purificação, do reconciliamento com Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo chamou Moisés para ir ao seu encontro. Ali entregou na mão de Moisés aqueles mandamentos, o qual serve para o cristão como base da sua vida para com Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 em diante traz para nós quais são as leis mosaicas, os 10 mandamentos deixados por Cristo Jesus através do profeta Moisés. Versículo 3, não terás outros deuses além de mim. Versículo 4, não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Versículo 5, não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Versículo 8, lembra-te do dia do Shabat, para mantê-lo santo. Versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13, não assassinarás. Versículo 14, não cometerás adultério. Versículo 15, não furtarás. Versículo 16, não darás falso testemunho contra teu próximo. Versículo 17, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. Esses são os mandamentos que o Senhor deixou por meio do profeta Moisés, a fim de que através desses mandamentos a humanidade, o povo cristão pudesse viver a plenitude da vontade de Cristo Jesus. Todavia aqueles irmãos que são congregacional à Igreja Católica ou Ortodoxa poderá ver a diferença entre a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Êxodo capítulo 20, para a qual a Igreja Católica ensina e educa no Catecismo, no qual traremos para uma reflexão e comparação do que foi escrito pelo Senhor através do profeta Moisés e aquilo que tem sido ensinado dentro da Igreja. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Quinto mandamento: não matar. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento: não furtar. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Não queremos trazer nenhuma discórdia entre os irmãos, muito menos ofender a fé daqueles irmãos na qual congregam na Igreja Católica, até mesmo porque o nosso objetivo aqui nunca foi discutir a fé ou a religião, mas antes trazer uma discussão com relação ao cristianismo e todo o misticismo na qual cerca, na qual rodeia a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não queremos dizer que a Igreja A está certa ou que a Igreja B está certa. O nosso objetivo é claro, é somente a palavra do Senhor Jesus Cristo, no qual pela palavra alcançaremos a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. Sendo assim, se a Igreja se diz cristã, se o seu fundamento se baseia na vida de Cristo, sempre traremos aqui comentários, análise, um debate ou uma reflexão sobre os nossos atos, sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta, sobre o que a palavra do Senhor Jesus Cristo diz à sua Igreja comparando com aquilo que as igrejas erguidas, construídas por homens dizem ser a palavra do Senhor Jesus Cristo. Devemos examinar toda a Bíblia e fazer comparações históricas de fatos ocorridos para que assim possamos alcançar a misericórdia e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fim de não nos desviemos por doutrinas criadas por homens, mas antes permanecermos fortes e fiéis aos mandamentos determinados por Cristo Jesus. Sendo assim, quando falamos em cumprir a lei, primeiramente temos que ser obedientes aos mandamentos deixados por Cristo Jesus através dos seus apóstolos e discípulos, a fim de que por meio da sua palavra do Novo Testamento possamos alcançar a graça e a salvação em Cristo Jesus. Pois somente a obediência, a aceitação de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador é que somos de fato capazes de alcançar a salvação.
Muitos irmãos que estão presos na religião, quer seja na Igreja Católica, quer que seja na Igreja Protestante ou na Igreja Ortodoxa, lamentavelmente não têm sequer o conhecimento das Sagradas Escrituras. Existem no nosso meio pessoas que nunca leram a Bíblia Sagrada, que nunca procurou discutir, examinar algo que terceiro lhe disse está escrito na Bíblia e por ignorância tem recusado a ler, a estudar o que de fato a palavra do Senhor Jesus Cristo nos revela, o que de fato a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de João, capítulo 18, versículo 31, está escrito: Disse-lhes, então, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe, então, os judeus, não nos é lícito matar homem algum. Quando lemos esta passagem entendemos que a lei leva um cristão à morte, porém quando vivemos pela graça, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, a lei que leva à morte, não tem poder, não tem autoridade sobre as nossas vidas, porque agora somos justificados em Cristo Jesus. Que a cada dia possamos estar com as nossas vidas diante do trono de Cristo Jesus, pois não adianta sermos uma pessoa religiosa, se não formos comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, não adianta termos uma fé que remove montanha, se não crermos que Jesus Cristo é o Deus absoluto, que somente por meio de Cristo Jesus alcançaremos a vitória. A fim de que não deixemos ser corrompidos, porque o templo sagrado de Cristo Jesus, a sua morada, a sua habitação é cada um que confessa ser Cristo Jesus o seu Senhor e Salvador. Essa pessoa passa a ser habitação, a congregação de Cristo Jesus. Então, quando ouvimos alguém dizer que determinado assunto, como por exemplo, que beber é pecado, examine a Bíblia, para que possa entender se de fato existe ou não essa proibição. Contudo, adiantamos que encontrará a Bíblia relato de pessoas que eram sem pecados, agraciadas aos olhos de Cristo Jesus, como um caso de Noé, que ao sair da arca plantou uma vinha e com seu fruto fez um vinho e embriagando-se a ponto de ficar nu desmaiado pelo chão. Uma outra situação podemos dizer é Ló, sobrinho de Abraão, que sendo abençoado por Cristo Jesus tendo a sua vida preservada, quando o Senhor Jesus Cristo iria destruir Sodoma e Gomorra, deixou ser embriagado pelas suas filhas, na qual ambas deitaram com ele e lhe deram cada uma um filho e não foram pelo Senhor amaldiçoados, antes acabavam se andar galaciado pelos nomes do Senhor Jesus Cristo. Contudo, devemos nos atentar à questão de perder o autocontrole, porque muitas das pessoas que encontramos acabaram se perdendo no vício a ponto de deixar de lado o trabalho, a família para viver pelas ruas da cidade, de bar em bar embriagando, de forma que essa pessoa acabou se perdendo pelo vício. E aqui não é somente a bebida, mas tudo aquilo que te leva a uma rotina e te faz esquecer das coisas mínimas, como o próprio Cristo Jesus. A sua família acaba sendo na vida da pessoa o seu vício, a sua embriaguez. Que sejamos nós exemplos e obedientes à palavra do Senhor Jesus Cristo. Nos afastamos de todas as coisas que não estão relatadas, que não estão conforme as palavras dita pelo Senhor Jesus Cristo, escrita pelos seus apóstolos e discípulos, a fim de que pela palavra do Senhor Jesus Cristo, relatado na Bíblia Sagrada, pudéssemos alcançar a vida eterna, abandonando a religião, pois foi a mesma religião que hoje muitos defendem, que crucificou e foi responsável direto pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, que cada um de nós possamos obedecer os mandamentos propostos pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de não manchar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Cristo Jesus, mas antes sendo fiel e verdadeiro, justo e gratos a Cristo Jesus por todas as coisas realizadas em nossas vidas, quer seja de nosso conhecimento ou não. Devemos agradecer o Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito em favor de nós, inclusive dando a liberdade de escolha, de decisão daquilo que é mais certo. Mas justo para nossas vidas, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm, porque para o cristão lhe convém fazer a vontade de Cristo Jesus.